Presidente do São Paulo revela plano ousado de transformação do Morumbi. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer mais detalhes. Quero falar também sobre o Palmeiras, um drama a menos envolvendo Abel Ferreira. Já no Corinthians, renovação de contrato não avançou com um dos vários defensores do Timão, cujo contrato está perto do fim. Falo sobre o Flamengo, que acertou e anunciou a chegada de um goleiro, Rossi. Não deve ser para agora, mas já há o pré-contrato assinado. Bora te atualizar também sobre as cifras finais da chegada de Jair ao Vasco da Gama. Para completar atualizações do mercado, Claudinho pode se tornar jogador do Santos e a seleção brasileira que tem colecionado nãos em busca de um técnico no futebol europeu. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu clube do coração. Se curtiu o vídeo, esquece de deixar like, de se inscrever no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se puder ativar as notificações também ajuda bastante, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado, mais de 500%, tá bom para você? Então bora apostar. Nessa terça-feira tem Copa da Itália com Inter de Milão e Parma, e Copa da Inglaterra com Newcastle versus Leicester e Manchester United versus Charlton. Vou fazer uma aposta tripla imaginando que a Inter vence o Parma, o Newcastle bata o Leicester e o Manchester United confirma o favoritismo contra o Charlton, cotação de R$ 2,13. Tô apostando R$300 para voltarem 638. Se interessou, então vem apostar comigo, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Por falar em depósito, super simples, pode ser feito via Pix, PicPay, transferência bancária, tenho certeza que você vai se divertir bastante comigo lá na Win. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que fechou contrato com a Sil, empresa de fios e cabos elétricos. Ela vai patrocinar o uniforme do Flamengo na manga. Durante toda a temporada de 2023, contrato de R$12 milhões fixos e mais R$3 milhões variáveis. A Sil chega para o lugar da Van. Bora contar que a Bandeirantes anunciou Sérgio, Maurício e Rob Porto como os narradores das partidas que serão transmitidas durante o Campeonato Carioca pela Band. Já os comentaristas serão Carlos Alberto, Ricardo Rocha, Washington e Atirson, todos ex-jogadores. Bora falar que João Félix, jogador, um dos mais caros da história do Atlético de Madrid e do futebol espanhol, será jogador por empréstimo do Chelsea por meia temporada, até o fim do ano no futebol europeu, ou seja, até o mês de junho, 10 milhões de euros pela operação de empréstimo. Quero contar que o Botafogo ainda não conseguiu fechar a contratação de Giovanni Gonzalez, lateral direito que pertence ao Mallorca e interessa ao Fogão. O que atrapalhou nos últimos dias é que o Gonzalez se tornou titular. O titular da posição acabou se contundindo e o Gonzalez aproveitou nas duas últimas rodadas. As conversas devem ser retomadas nos próximos dias. Para completar o giro de notícias, Gareth Bale se aposentou aos 33 anos de idade, jogador de País de Gales, com passagem bacana, pelo menos em parte dela, com a camisa do Real Madrid, ele decidiu pendurar as chuteiras. Bora falar sobre um sonho para lá de impossível no Santos. Muitos setoristas do Peixe especulando que Claudinho é um alvo do presidente Andrés Ueda. Teria sido um pedido também do Odair Hellmann, Claudinho que passa férias na cidade de Santos com os seus pais. Fui consultar se existe alguma possibilidade de o Santos contratar o Claudinho. A resposta foi chance zero, a menos que o Santos consiga 40 milhões de euros para pagar ao Zenit. Óbvio que o Santos não tem essa condição financeira, nenhum clube do Brasil teria. Claudinho, que havia sido comprado pelo Zenit junto ao Red Bull Bragantino por 15 milhões de euros e se tornou uma das peças mais importantes do clube, só tem menos moral por lá do que o Malcom, ex-jogador do Corinthians. Então, se você leu, ouviu alguém animado com a possibilidade do Claudinho virar jogador do Santos, podemos descartar por completo essa ideia. Antes de fechar assunto e mudar de tema, queria contar que é o Cruz Azul do México, o clube interessado em contratar o Raniel. Santos adoraria fechar o mais rápido possível, até porque o Raniel está fora dos planos do Odair. Quero falar agora sobre a seleção brasileira, que tem tido dificuldade em encontrar um técnico em território europeu. A ideia é substituir o Tite o mais rápido possível. Dias atrás, o jornal L'Équipe da França trouxe a informação de que Zinedine Zidane recusou a proposta feita pela CBF. Nas últimas horas foi a vez do pessoal da Sky Sport na Itália afirmar
que o convite feito a José Mourinho, técnico português, também foi recusado. O Edinaldo Rodrigues, o novo presidente da CBF, trabalha incessantemente na busca por um treinador europeu, embora exista uma guerra nos bastidores. Ricardo Teixeira é ex-presidente da CBF e alguém que segue apitando bastante nos bastidores, ele trabalha para tentar convencer o Edinaldo Rodrigues a oficializar André Sanches como diretor de futebol da CBF e, como medida consequente, o Andrés vai oficializar a chegada de Mano Menezes. O Edinaldo prefere ter um treinador estrangeiro e tem ignorado os pedidos do Ricardo Teixeira. Vamos ver por quanto tempo o Edinaldo consegue superar ou aguentar essa pressão de bastidores. Bora falar agora sobre o Flamengo, que anunciou na tarde dessa segunda-feira mais um reforço. Agostinho Rossi será jogador do Flamengo. Ele assinou um pré-contrato que passa a valer a partir de 1º de julho de 2023 e só se encerra em 31 de dezembro de 27, goleiro que pertence ao Boca Juniors até 30 de junho. Até por isso, o Flamengo não pode contar com o Rossi até esse momento, ou pelo menos nesse primeiro semestre, a menos que o Boca Juniors ceda. O Flamengo está desde o fim de semana tentando convencer o Riquelme, que é diretor do Boca, a liberar o atleta. Primeira oferta de $200 mil, o Flamengo já subiu outras 2 ofertas e o Boca Juniors parece irredutível. Vai preferir perder o Rossi de graça na metade do ano do que aceitar uma compensação financeira para liberar seu goleiro titular de 27 anos de idade. De qualquer forma, o Flamengo já pode se animar. Trata-se de um ótimo goleiro, o melhor dos últimos anos no futebol argentino. Para mim, o Rossi chega ao Flamengo em condição total de ser titular, barrando o Santos, que é alguém super elogiado. E se o Rossi, que vai ganhar na casa dos 600 mil, já é uma certeza, o Quinteiro parece ser uma questão de tempo. O meio atacante colombiano de 29 anos de idade, que deixou recentemente o River Plate, postou na tarde dessa segunda-feira na sua conta no Twitter uma ampulheta, meio que dizendo que é questão de tempo para que ele seja anunciado como reforço do Flamengo. As tratativas seguem avançando. O Fla já se dispôs a pagar cerca de R$1 milhão por mês de salário. O acordo deve girar na casa dos 3 anos de duração. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade, talvez durante o programa do Nicola, e a gente atualiza para vocês, beleza? Bora falar agora sobre os números finais da compra do Vasco em relação a Jair, volante do Atlético Mineiro. A operação foi fechada em $2,5 milhões por R$13 milhões. Vale a lembrança de que o Vasco vai ficar com 80% dos direitos econômicos, volante de 28 anos de idade, e aguardado na noite dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Ele chega para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz Maltino. Rodrigo Caetano esteve na manhã dessa segunda-feira em São Januário para participar do velório do Roberto Dinamite e admitiu que as conversas estavam bastante avançadas, faltavam apenas questões burocráticas. Por questões burocráticas, a realização desses exames médicos e a assinatura do contrato. Só para arrematar sobre o caso Jair e Vasco, a primeira pedida do Atlético Mineiro era de $4 milhões por 100% dos direitos. O Vasco foi conseguindo pouco a pouco reduzir esse valor até o acerto de $2,5 milhões por 80% dos direitos econômicos, um dos principais, na minha opinião, reforços do Vasco para a temporada de 2023. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Corinthians, que desde a semana passada tenta a renovação do contrato do zagueiro Caetano, atleta de 23 anos de idade, que havia chegado ao Corinthians em 2018 e que ainda não estreou pelo Timão de forma profissional. Jogou no Sub-20, esteve no Curitiba, no CRB, no Goiás, tem deixado boas impressões, especialmente nesses períodos de empréstimo, e agora ele volta ao Corinthians para ficar em definitivo. O grande problema é que o contrato dele se encerra em fevereiro do ano que vem. Corinthians que passa por momentos difíceis com os seus zagueiros. Balbuena está emprestado somente até metade do ano, Bruno Mendes tem contrato até dezembro, Murilo, zagueiro da base, também tem contrato até dezembro, e o Caetano até fevereiro do ano que vem. Corinthians chamou o empresário dele, do Caetano, o Marcelo Robalinho, para uma conversa na semana passada e fez uma primeira proposta que não foi aceita. A boa notícia para o torcedor corintiano é que o Caetano quer ficar no Timão, ele tem um sonho de atuar profissionalmente pelo clube que ele defende desde 2018. Mas vai haver a necessidade de uma proposta um pouco melhor do ponto de vista financeiro para valorizar o único zagueiro canhoto do elenco à disposição de Fernando Lázaro. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação do Corinthians. O Timão deve ter nessa primeira lista de inscritos do Campeonato Paulista só 3 novidades. O Romero, recém-contratado, o Bidu, que foi apresentado nas últimas horas, e o próprio Caetano. Bora falar agora sobre o São Paulo para contar mais detalhes de um projeto bastante grande que o Tricolor pretende implementar nos próximos meses e que diz respeito ao Morumbi. O presidente Júlio Casares concedeu uma entrevista ao Mesa Redonda da TV Gazeta, admitindo que vai trabalhar para transformar o Morumbi num estádio muito mais moderno, numa multiarena.
A frase é a seguinte, abre aspas: estamos trabalhando em um projeto para o Morumbi que vai além dos naming rights. Vamos reformular o estádio. Teremos um novo naming rights e uma casa de espetáculos multi-arena. Inclusive, já temos arquitetos desenhando um projeto ideal. É bom que se diga que o São Paulo não vai utilizar recursos próprios. A grande dificuldade é buscar no mercado parceiros da iniciativa privada. O primeiro movimento é de venda do nome do estádio. São Paulo tenta há alguns meses a venda desse nome. A Bitso chegou a negociar, mas não houve acordo. Nesse momento, o São Paulo trabalha com outras possibilidades e essa seria a primeira entrada de dinheiro para a reforma do estádio. O segundo movimento seria de parcerias, especialmente para as obras, que vão garantir um palco para shows menores, além da realização de espetáculos maiores, como por exemplo o do Coldplay, que já está previsto para os primeiros meses desse ano. São Paulo, inclusive, enquanto o Coldplay estiver se apresentando no Morumbi, terá de buscar uma outra casa nos jogos do Campeonato Paulista. Remodelação do estádio, uma adequação a esse aspecto de modernidade, de arenas que são tão presentes nos estádios do Palmeiras e do Corinthians. É o São Paulo trabalhando nos bastidores. Queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você gosta, não gosta? Acredita que possa avançar? Use espaço para comentários e opine, beleza? A última do São Paulo, Yaxson Mendes, já foi anunciado de forma oficial pelo Tricolor. Esse anúncio aconteceu nas últimas horas. Volante equatoriano que estava no Los Angeles FC, chega, entre aspas, de graça. São Paulo vai desembolsar cerca de $1 milhão, $1 milhão de luvas, salário na casa dos 250 mil por mês. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Palmeiras, uma preocupação a menos em relação a Abel Ferreira. Técnico super vitorioso do Verdão, tinha 3 possibilidades reais para deixar o Palmeiras. Ele tem afirmado que não pensa em deixar o Verdão, mas se o torcedor do Palmeiras tinha alguma preocupação, elas se deviam ao Sporting, que é o clube do coração dele, lá de Portugal, à seleção portuguesa e à seleção brasileira. Já há alguns dias o Sporting renovou o contrato do Rubem Amorim, então era um problema a menos. Nas últimas horas, a Federação Portuguesa de Futebol confirmou Roberto Martínez, técnico espanhol de 49 anos de idade, como o substituto de Fernando Santos. Então, é oficial, a seleção portuguesa já tem um novo treinador, uma preocupação a menos para o torcedor do Palmeiras. Agora, o único risco em jogo é da seleção brasileira. Se a busca do Edinaldo Rodrigues por um técnico gringo não funcionar, não avançar no futebol europeu, pode acabar pintando um convite para o técnico Abel Ferreira. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, inclusive já admitiu que se essa proposta existir, o Palmeiras abre mão do valor da multa rescisória, multa gigante, na casa dos 80 milhões de reais. A tendência é que o Abel fique no Palmeiras para seguir esse projeto super vencedor. A grande dúvida é se o Palmeiras vai ter ou não reforços, como pede o torcedor. O Abel tem trabalhado com 1 ou 2 reforços no máximo. Contei para vocês que um volante canhoto está na mira, pode ser o Jean Lucas, numa troca com o Danilo. Há uma busca também por um atacante canhoto, mas não deve ser o Luiz Araújo, como eu contei no vídeo da manhã dessa segunda-feira. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais à noite a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!